Olá, amigos, irmãos. Meu nome é Marco De Luca. Eu sou do NEP Paulo de Tarso, de São Carlos, interior de São Paulo. E vamos juntos dar sequência ao estudo do Livro da Esperança, ditado por Emmanuel, nosso querido irmão Chico, e pedindo a Deus, pedindo a Jesus e a espiritualidade, que nos intua, que nos guie os nossos pensamentos, para que possamos extrair o máximo de proveito dessas mensagens, dessas reflexões, para que possamos trazer um real benefício para as nossas vidas. A lição que me coube hoje analisar é a lição de número 11 desse livro, que tem como tema Em Louvor da Alegria. E a referência do versículo de referência do estudo é um versículo de Lucas, do capítulo 6, versículo 21, então, de uma fala de Jesus, que fala: Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. E o Livro da Esperança tem como característica, além de trazer um versículo, a análise também de mais um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, que no caso aqui diz: Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitas, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então vamos inicialmente fazer a leitura da mensagem, da lição que Emmanuel discorre a respeito dessas duas citações, e para depois nós fazermos alguns comentários, alguns apontamentos. Nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, não convertas a depressão em veneno. Quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra, como quem se encontra ausente do lar, ansiando o regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador. Acusas-te em trevas e podes mentalizar com a própria cabeça luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade, ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Entregas-te à mudez, proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam. E nada te impede de abrir a boca a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. Asseveras que o mundo é imenso vale de lágrimas, cruzando os braços para chorar os infortúnios da terra. E possuis duas mãos, por antenas de amor capazes de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Trancas-te em aposento solitário para a cultura da irritação, alegando que os melhores amigos te não entendem e perdes horas inteiras em pranto inútil. E senhoreias 2 pés, à maneira de alavancas preciosas, prontas para te transportarem na direção dos que atravessam provações muito mais dolorosas do que as tuas, junto dos quais um minuto de tua conversação, ou leve migalha do que te sobra, te granjeariam a compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. Em verdade, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser, consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga de céu, suscetível de identificá-los ao plano celestial que esperam, ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva, como quem guerreia o culto do entorpecente. Espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos olvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cânticos jubilosos, e termina com a sublime visão da humanidade futura na Jerusalém libertada,
assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Então, nós vemos que a lição, a análise de Emmanuel, né, nos mostra que isso também, já fazendo uma análise do parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo que ele nos traz, nos mostrando que nesse período em que nós estamos afastados do nosso plano, da nossa pátria espiritual, do nosso lar espiritual, nós aqui encarnados vivemos dor, vivemos dificuldades, mas ele nos apresenta opções, nos mostra que nós sempre temos opções. Nós não devemos cultivar simplesmente o sofrer por sofrer. E ele nos mostra inúmeras possibilidades de encarar esses momentos de dificuldade e de dor de forma a potencializar o nosso aprendizado ou a acelerar o nosso progresso, a nossa evolução espiritual. Então, voltando ao versículo que Emmanuel nos traz para análise, né, que é bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Então, a reflexão de hoje basicamente nos traz o pensar sobre qualquer um que sofre, ou qualquer um que agora chora, de pronto ou mais rapidamente vai alcançar esse consolo. Então, o que é que nós estamos fazendo dessa dor que nos chega, ou desses momentos de dificuldade, e se isso está sendo válido ou útil para o nosso progresso ou não, né? Ele inicia a lição nos dizendo que nos dias em que a experiência terrestre, né, nos faça amargosa e difícil, que não convertamos essa depressão em veneno. Então ele nos mostra a possibilidade de que nós podemos escolher não convertermos isso em algo que nos prejudique, que nos leve a uma doença espiritual, ou até mesmo uma doença que nós sabemos que pode se converter em uma doença do nosso próprio corpo por conta desse desequilíbrio mental. Então, quando a aflição te ronda o caminho e anuncias trazer o espírito carregado de sombra, como quem encontra-se ausente do lar, ansiando o regresso. Então, aqui voltando mais uma vez à questão dessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo que é analisada, que inclusive tem como tema melancolia. Então, o item 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, nos fala desse sentimento de tristeza que muitas vezes nós trazemos justamente por estarmos afastados do nosso ambiente original, da nossa pátria espiritual, né? E nós temos um sentimento, um desejo de felicidade e de liberdade em que nós não alcançaremos de pronto, né? Ou que nós não alcançaremos em plenitude, pelo menos, nesse estágio que nós estamos aqui, que é a nossa escola, que sabemos que não é o nosso lar verdadeiro. E quando nós, na nossa escola, somos contrariados, ou alguma coisa acontece que foge à nossa capacidade, muitas vezes, de compreensão, nós sentimos falta daquilo que nos dá conforto, que é o nosso lar. E então esse sentimento, que é inato a todos, né, que a vontade de ter um conforto espiritual maior, que é voltar para um lugar onde nós nos sintamos seguros, né, é natural. Mas o que acontece é que nós estamos aqui e às vezes queremos alcançar em plenitude algo que nós não alcançaremos agora. Então, nesse esforço inútil que eu quero dizer em relação a conseguirmos alcançar isso de pronto. Então, nesse esforço inútil em querer alcançar isso de pronto, nós nos frustramos muitas vezes e caímos em desânimo. E Emmanuel ainda diz aqui que o desânimo enfraquece a nossa vontade. E em outras mensagens, né, no livro Sentinela de Luz, Emmanuel também nos fala que a vontade é a alavanca propulsora dos nossos destinos. Então, se essa vontade está enfraquecida porque não lidamos bem com essa dor, nós estacionamos esse nosso progresso. E ele cita inúmeros exemplos na lição que nos mostram a possibilidade de nós lidarmos com uma dificuldade, mas ao invés de usarmos aquilo para nos queixarmos simplesmente de tudo, ou colocarmos a culpa
em fatores externos, nas pessoas e situações, que nós possamos utilizar aquilo para engrandecimento espiritual, para reforma íntima, que é o que o Espiritismo vem nos pedir, nos cobrar, nos convidar incessantemente, né? E então todas essas possibilidades, esses momentos de dificuldade que nós enfrentamos, me fez lembrar, inclusive, de uma lição de Emmanuel também no livro Justiça Divina, o capítulo 17, que tem como tema exames. Ele inicia falando assim, que a dor é o agente de fixação, expondo-nos à verdadeira fisionomia moral. Então, nós temos que encarar quando somos submetidos a situações como essa que ele diz que nós nos acusamos em trevas ou nos entregamos à mudez, proclamando não suportar os conflitos que nos rodeiam e outras citações aqui, nós não enxerguemos isso como um problema externo, mas enxerguemos como a possibilidade de estarmos sendo colocados de frente para o espelho. Nós, nesses momentos de dor, de dificuldade, como ele cita, está nos sendo revelada a nossa verdadeira fisionomia moral. E então, como na lição nos dá a possibilidade de entendermos isso como possibilidade de crescimento, de direcionarmos tudo isso ao invés de queixas, de estacionamento, de cultivo ao ódio, ao rancor, que nós possamos enxergar o que é que dentro de nós ainda não está bem trabalhado e que ganhemos forças para trabalhar isso na direção correta. E ele segue com os exemplos, né, dizendo que no mundo, muitas vezes, julgamos o mundo como um imenso vale de lágrimas e que cruzamos os nossos braços para chorar esses infortúnios da terra. Mas nós possuímos duas mãos, por antenas de amor capazes de levar o trabalho pessoal em favor daqueles que necessitam muito mais do que a gente. Trancas-te no aposento solitário para a cultura da irritação. Então vejam como isso é uma opção, né? Às vezes a situação nos leva a nos queixar ou a simplesmente achar que tudo aquilo é só para o nosso prejuízo e cairmos num estacionamento de irritação, de vibrações negativas, e alegando, por exemplo, que os nossos amigos não nos entendem, as pessoas que mais amamos muitas vezes não nos entendem, e perdemos horas inteiras em pranto inútil. Pranto inútil, isso me lembra da lição também de Emmanuel no livro Encontro Marcado, que tem como título Aflição Vazia. Nessa lição, Emmanuel também nos pede para que nesses momentos de dificuldades do cotidiano, nós exerçamos a paciência, não apenas com relação ao auxílio aos outros, mas igualmente em favor de nós mesmos. Então, isso nos deixa claro que quando essa situação se chega a nós, né, esse sofrimento ele pode ser inútil se nós não encararmos de maneira adequada. E essa tensão mental em que nós nos envolvemos nos inclina muitas vezes à enfermidade e nos aniquila, como ele mesmo cita, valiosas oportunidades de serviço. E é isso o que nós temos que entender, que dependendo então de como nós entramos numa situação como essa, nós atrasamos a nossa evolução, principalmente por adquirirmos uma enfermidade, né, mental, e também por anularmos possibilidades de serviço, que é o que Jesus nos pede. Que nós sejamos servos do Senhor, que nós possamos o tempo todo sermos úteis. E então nós vemos na lição aqui que possibilidades de sermos úteis nesses momentos de dificuldade não nos faltam. Como ele nos cita então a possibilidade de que nós temos pés para nos deslocarmos para os locais de maiores necessidades, que nós temos mãos para trabalhar em benefícios daqueles que sofrem. Independente do conflito interior que nós temos esses recursos ainda que podemos trabalhar apesar do sofrimento ou da dor interna. Nós temos uma boca sempre que podemos usar para pronunciar palavras de conforto, palavras de instrução, de apaziguamento. Nós temos olhos que podemos voltá-los para a beleza da criação, que nós podemos focar aquilo que nos traz força, que nos traz energia, mesmo com tanta dificuldade.
E ainda também ele cita que para algumas pessoas, apesar de nós termos saúde, pés, mãos, bocas e olhos, para algumas pessoas isso não existe. Mas ainda assim, ele nos mostra a possibilidade de utilizarmos a nossa mente, a nossa vibração mental em direção de pensamentos luminosos, de otimismo e de fraternidade. Então, o que nós escolhemos fazer é o que dita o nosso destino. Então, a nossa vontade direcionada para o que é bom, para o que é justo, para o que Jesus nos traz como diretrizes, como metas, ela, na verdade, é quem vai determinar o nosso destino. Então, que nós não nos esqueçamos aqui da mensagem e dessa reflexão. Vamos pensar, então, se todos os que choram rirão? É certo que sim, mas o tempo que isso acontece para cada um de nós, aí depende do nosso esforço. Nos lembrando de que também, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho que diz assim, que quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, ele não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram aqui encarnados na Terra. Então aqui ele deixa claro isso. E aí ele cita que todos realmente sofrem, queira tenham fortunas ou queira aqueles que vivam na pobreza, e cita inúmeras situações. Mas ele diz que ele se referia então aos que sofrem bem, porque poucos são os que sofrem bem. E é aqui que Emmanuel, então, nos está, nessa lição, em louvor da alegria que nos é prometida, está nos pedindo essa reflexão. Então, o convite é para que estejamos bem, independente da nossa dificuldade em que nós estejamos vivendo, por confiarmos no que Jesus nos promete. Lembrando também de outro versículo, então, do Evangelho de Mateus, então, o capítulo 5 e versículo 12, Jesus também fala, alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então, por confiança, por acreditarmos realmente que num futuro nós teremos essa recompensa, que nós um dia viveremos a alegria plena, é que nós temos que seguir adiante. E ele cita também na lição ainda que a melancolia edificante existe. Então, expressando-se a saudade dessa vida superior, contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração um pouquinho desse céu em que nós um dia queremos alcançar em plenitude. Mas ele reforça que é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva, como quem guerreia o culto ao entorpecente. Então, como quem lida com um vício mesmo, porque muitas vezes nós não percebemos, mas nós estamos viciados naquela queixa, no tempo todo achar problema em tudo e não encontrarmos a solução que está interiormente, está dentro de nós essa solução. E ele finaliza então dizendo que espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos olvidar que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem contas, começa exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cânticos jubilosos, e termina com a sublime visão da humanidade futura na Jerusalém libertada, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Então nós temos que ter muito claro isso. Nós temos que ter paciência, porque conscientes e confiantes de que nós estamos no meio desse processo e não esperando colher agora um fruto de que, na verdade, está nos reservado lá na frente. Nós temos que ter consciência que nós estamos agora plantando, cuidando dessa semente, para que nós possamos um dia colher realmente a consequência dessa evolução, que é a nossa verdadeira felicidade futura, que nós alcançaremos. Então, que nós possamos refletir muito sobre isso, a nossa responsabilidade de como lidarmos com a dor. E então eu agradeço a atenção de todos.
Agradeço a oportunidade e peço que Jesus possa sempre continuar nos inspirando, intuindo os nossos corações e nossas mentes para que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos do nosso Mestre, do nosso Guia e Mestre Jesus, para nos sentirmos cada vez mais próximos da verdadeira felicidade. Muito obrigado. Paz para todos.